trazendo hoje, mas Deus sabe por quê. Eu creio que Ele vai recompensar o esforço de cada irmão, para fazer que eu agradeço o amigo, os irmãos que vieram, fizeram da mesma forma. É assim que faz. Quando a gente não está, a obra, o evangelho tem que continuar. Paulo diz: pregai a tempo e fora de tempo, né? Aí a ordem que Jesus mandou ir para todo mundo pregar o evangelho, então não pode parar. Estava falando para o irmão Emílio ali no carro, que logo que eu cheguei lá, que hoje não consegui nem trocar de roupa, não consegui fazer a barba. Eu falei para ele assim: mas quando as coisas acontecem dessa forma, é só se não tiver tempo. Mas nem se for pegar o amém no final do culto, eu faço questão de fazer de tudo para ir. Porque eu sei que essas coisas só acontecem porque tem algo especial na casa de Deus. O inimigo, ele quer afastar. Você pode ter certeza, Deus vai honrar a cada um por causa disso, né? Eu só, bom, antes de nós começar a oração, porque já está na hora, já é 8h20. 8h25. 8h25. Eu só quero ler isso aqui. Lembrando na mensagem As Bodas do Cordeiro, diz assim, no parágrafo 7:10. Depois que ele explica que Eva foi tirada da costela de Adão, assim como a igreja foi tirada da costela de Cristo no Calvário. Não foi uma nova criatura, mas foi um produto tirado da uma criação original, um subproduto. E a igreja, ela não é nada mais a não ser parte do corpo de Cristo. Você está entendendo? É parte de Deus, mas é parte do corpo de Cristo. Por isso que nós fomos tirados do corpo de Cristo. Ali no Calvário, aquela lança, quando perfurou lá dali, representava a mesma coisa. Nosso segundo Adão representava a mesma coisa do primeiro Adão. Deus tirou Eva, a sua esposa, do lado de Adão, assim como Deus tirou a igreja, a noiva, do lado de Cristo, fazendo deles o quê? Um só corpo. E depois recebendo o mesmo Espírito. O profeta nos ensina e nos mostra, a Bíblia nos mostra que no começo, ali em Gênesis capítulo 2, quando Deus diz: façamos o homem, o primeiro homem foi criado espírito, e ali ele era macho e fêmea. Depois que ele fez a mulher, ele separou o espírito feminino de Adão e colocou em Eva. E quando eles se juntam, se casam, o homem volta a ser um como era no princípio. E assim é a igreja. Deus, nós cremos em unidade, que não é unicidade, unidade, que é Deus em nós. É uma coisa misturada com a outra, vamos dizer assim, desta forma. Unidade, você, corpo, alma e espírito. Se fosse um como Deus, não haveria. Nós somos trino, mas uma pessoa. Corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus está em nós. Ele diz assim: e você? E seu marido deve ser um. Se houver algo contrário, então há algo errado em sua união. Se nós não formos um, bom, a gente tem que ter consciência dessas coisas. Quando Jesus vem e fala assim: eu e o Pai somos um. Se minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Não é palavra jogada ao vento. Ele estava dizendo assim, que se ele estiver em vós, Romanos 8:11, esse é o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, habita em vós. Ele está dizendo que você se torna um. Você é parte do corpo de Cristo. Você é Cristo na terra. Você e ele são as mesmas pessoas. Por isso que você pode pedir o que quiser.
Do contrário, não poderia. Porque o único que pode criar é Ele. Ele diz, se crer, tudo é possível. Aquele que crê. Pedirei, não vou chamar atenção para isso. É para você pedir. É para você falar. Mas se não for Deus na sua boca, como é que você vai criar? Não tem como. E se há algo contrário conosco, a Cristo, não cremos em sua palavra, digamos, isso foi para os outros dias, algo errado com nossa união com Ele. Se você disser os dias de milagres já passaram, não há cura divina, não há batismo do Espírito Santo, aplique isso de volta em algum lugar. Isso mostra que o Espírito de Cristo não está em você. Toda vez que nós contradizemos a palavra de Deus, então isso está mostrando que o Espírito de Deus não está em nós. Como é que podemos dizer que somos cristãos se nós contrariamos a palavra de Deus? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. É o que a Bíblia diz ali, Paulo fala. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está encarnado. Se a palavra foi carne um dia, ela ainda é carne em nós. Então, quando sua palavra se torna proeminente em você, então você vê, você e Cristo são um, então. O corpo de Cristo, parte de Cristo. Adão e Eva eram a mesma pessoa, assim como o marido e a esposa têm que ser as mesmas pessoas. A igreja de Cristo tem que ser a mesma. É o corpo. Cristo é a cabeça, sim, mas nós somos o corpo de Cristo. Se você permanecer em mim, e minha palavra em você, você pode pedir o que quiser. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Porque não é mais você. É a palavra de Deus, Cristo em você. Amém. Você se torna um. E quando nós entendemos isso, não de uma maneira intelectual, não de uma maneira só para falar, mas de uma maneira, como eu posso dizer, de fé lá dentro. Quando você entende isso, a palavra de Deus, então você não tem medo de pedir pela sua cura. Você não tem medo de pedir pela libertação, pela solução dos problemas. Você não tem medo disso. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus está em você. Eu ouvi aquele testemunho do irmão Billy Paul e até hoje, eu acho que eu disse isso várias vezes. Aquilo me marcou muito quando o irmão Billy Paul falou bem assim, olha, quando o papai mandava eu buscar um doente na audiência, eu ia lá e pegava, fazia questão de escolher o pior caso. Sabe por quê? Eu não tinha medo. Porque eu sei que quando o papai falava, Deus respondia. Porque ele sabia onde estava. E a igreja às vezes não sabe onde está. Eu tenho dito nas últimas preces, Deus tem nos chamado para esse chacoalhão. Entender que você e Cristo são um. Como é que nós possamos ser um, Cristo ser um, nós e Cristo sermos um, se nós não cremos conforme Cristo nos ensinar? A ordem da igreja, nós estávamos falando isso. O ensinamento da palavra correta, a doutrina, a música e as curas. Quando você alinha isso, quando você alinha isso, a doutrina, a ordem da igreja, a maneira correta, a unção dessa mensagem, então as curas vêm atrás, porque a Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que creem. Aos que creem no que? No verdadeiro evangelho. Ide por todo mundo pregar o evangelho. E esses sinais seguirão aos que crerem. Então isto vem automaticamente. Nós temos que nos colocar em ordem. Nós temos que... Pedro diz que Deus...
acho que é Pedro que diz, Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Obediência maior que sacrifício. Mas não é uma obediência, irmão, forçada. Eu tenho que fazer aqui, isso que tem, porque... Não, é algo que está em você. Não é uma coisa manipulada. Está em você esta palavra. Essa palavra eu faço porque eu amo isso. Talvez eu não dou conta, mas eu amo essa palavra. Isso está em você. Isso não é um sacrifício, isso não tem que ser um sacrilégio. Isso tem que ser um prazer. E quando isso está automaticamente em nós, então a coisa vai dando forma. Amém. Eu sou testemunho na minha vida que Deus tem provido tudo aquilo que eu preciso. Amém. As coisas não têm sido fáceis, mas Deus tem provido tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Na hora certa, Deus está ali. Nós vamos ter que exercer isso. E esta é a coisa que a igreja é. Então, outra coisa, aí nós vamos encerrar. Depois que ela faz isso, depois que ela cumpriu seus votos e realizou o seu casamento e tomou o nome do seu futuro marido, o nome do noivo, então ela é herdeira de tudo que ele possui. Ela é herdeira de tudo. Sua esposa é uma herdeira de tudo que você possui. E esta é a coisa que a igreja é. Se ela somente soubesse disto, o Branham fala, se ela somente soubesse disto, sendo parte dele, com seu espírito nela, ele diz, as obras que eu faço também as farei. Maior do que isso farás, pois vou para meu Pai. Um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia me vereis, porque estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Então é Cristo em você. Vocês estão conectados e são herdeiros com Ele. Amém. Nós estaríamos tranquilos em cada situação. Não agitados, mas tranquilo. Deus está no controle. Amém. A semente de Abraão foi feita uma promessa. Se Israel tivesse dobrado, lembrado da promessa quando foi lá em Cades Barneia. A promessa foi essa, onde você pisar a planta dos seus pés, aquilo é seu. Eu lhe dou. Eles recuaram, mas ficou Josué e Caleb. Tiveram aqui 40 anos no deserto. Falou, Deus nos deu, a promessa é nossa. Josué e Caleb, a promessa é nossa. Deus nos deu. Eles não teriam sofrido 40 anos. E quantas vezes nós sofremos? E quantas vezes nós sofremos? Porque nós não confiamos na palavra de Deus. E eu descanso nisso, irmão. A minha obrigação é pregar. A minha obrigação é proclamar a cura, a libertação, a ensinar a ordem da igreja. A minha obrigação é isso. Cumprir a promessa, eu descanso nisso. Não é minha obrigação. Cumprir a promessa, a obrigação daquele que fez, é Deus. E eu creio em Deus, então eu descanso. O Umbrana cria tanto nisso que ele falava, ele tinha tanta convicção disso que ele dizia assim, olha, se eu orar por 10 pessoas hoje, e as 10 pessoas morrerem, amanhã eu estarei orando por mais 10, por mais 1000 pessoas. Porque a minha comissão foi essa, para pregar, para orar pelos enfermos. Curar é a obrigação daquele que falou que curaria. Descansa nisso. Mas aquele que deu a promessa é capaz de cumpri-la. Amém. Descansamos nisso. Aquele que deu a promessa é capaz de cumpri-la. Amém. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, irmãos. Orar, pedir a Deus que a graça e a paz de Deus, né? Paulo, ele não tinha... Cada um tem o seu... Nós não temos uma regra de como cumprimentar as pessoas, mas Paulo, ele gostava de falar graça. Ele sabia que tinha judeu, o judeu fala shalom, paz, ele falava graça e paz. A graça e paz de Deus. Nós aprendemos, Deus nos abençoe. Nós aprendemos
boa noite com Jesus, bom dia com Jesus. Não tem uma doutrina conforme isso. Mas Paulo mesmo, ele gostava de falar graça. Daí ele fala graça e faz assim que ele começava as cartas dele. Vamos orar e pedir a graça de Deus. Lembre disso. Isso é importante. Nós vamos orar. Você e Cristo se tornam um. A igreja de Cristo se torna um. A mesma coisa. Não é uma coisa separada. É unidade. O Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus misturado com o seu. Então você não está falando pouca coisa. Não estamos falando pouca coisa. Deus em você. Deus em você. Que Deus possa nos ajudar. Aquilo que a gente não deu conta de explicar, de falar. A gente fará. Deus fará isso. E cada um dos irmãos entende. Nós teremos mais tempo para ensinamentos, né? Vamos começar a orar. Aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelham. Aqueles que não podem, não tem problema. Senhor, nosso Pai, bom Pai, nós estamos agradecidos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E felizes porque não foi a nossa capacidade, ó Pai. Talvez se fosse pelo meu pensamento humano, talvez não estaria aqui hoje. Mas o Senhor abriu o caminho. O Senhor nos deu perseverança. Eu estou feliz, ó Pai, por ter chegado até a Tua casa. Estou feliz por ver cada um dos irmãos aqui, ó Deus. Estou feliz pela Tua graça, Pai. Estou feliz por cada família, ó Deus. E peço nesta hora, Senhor, o Teu Espírito Santo tome conta de cada irmão. O Senhor possa dar força a cada um que aqui está, irmão amigo. Irmã Leidi, irmão Emílio e sua família, irmã Isabel, irmã Maria, irmã Zeinda, irmão Antônio, Pai eterno, minha esposa, meus filhos, a mim. Esta pequenina congregação que o Senhor tem colocado aqui, ó Deus. O Senhor conhece o meu coração e o coração de cada um dos seus filhos que aqui estão nesta hora, Pai. O Senhor sabe que nós não premeditamos nada. O Senhor sabe, ó Deus, que nós não estamos mal intencionados. Nós estamos com o coração aberto para receber algo de Ti. Que nesta noite, ó Deus, as orações de cada um dos seus eleitos possam ser respondidas. Que as familiares de cada um dos seus eleitos possam ser visitados pelo Senhor, ó Deus. Que os filhos que precisam ser convertidos possam voltar. Tu és o Deus, ó Pai, que pode resolver cada problema. Seja doença, enfermidade, seja, ó Deus, aflições, seja tormentos, seja dívidas, seja problema no casamento, ó Deus, seja onde for. Depressões, o Senhor é o Deus que pode entrar em cada lugar e resolver os nossos problemas. Oh Deus, às vezes nós sentamos e se preocupamos com o dia de amanhã. Às vezes, nós Pai, se preocupamos com alguma coisa que temos que resolver, algum exame, algo, ó Deus. Mas Tu sabes de todas as coisas. O Senhor já planejou os nossos caminhos antes da fundação do mundo. O Senhor já viu aonde nós vamos parar. O Senhor sabe aonde talvez nós podemos escorregar. Por isso o Senhor manda o seu anjo ao redor dos seus filhos. Por isso o Senhor estende as suas mãos para a sua igreja. Por isso o Senhor deu a promessa que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria. E nós cremos nesta noite, Senhor, que o Senhor está presente neste momento, neste lugar. Senhor, cada oração, cada irmão, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, amar mais. Não criar, ó Pai, alguma indiferença com alguém. Talvez chegamos a pensar mal de um irmão ou de outro. Senhor, ajuda-nos a tirar isto, ó Pai, as intrigas, as brigas, as aflições, ó Deus.
Eu creio, Deus, ó Pai, que está no meio da tua igreja, operando maravilhas. Eu creio que tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que a tua palavra ainda é a mesma. O sangue do Senhor Jesus Cristo não perdeu o seu efeito. Por isso nós aplicamos ele em nossas vidas. O sinal que é o Espírito Santo também, ó Pai, em nome de Jesus. Toma conta de nós nesta hora. Senhor, se nós precisamos dar um passo para acertarmos as coisas, para nos ordenar, porque às vezes falta-nos algo, ó Pai, aquilo que precisa, alcança-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento, para nós pôr em ordem as nossas vidas, para buscar mais a Tua palavra, para pedir mais de Ti, para louvar o Teu santo nome. Oh Deus, fala conosco, que cada um de nós possa ter, ó Deus, aquela reunião contigo, aquela comunhão, Pai, de amor com a Sua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos. Senhor, esta pequena congregação, este local de culto, o Senhor possa continuar abençoando. O Senhor nos viu em outro lugar, ó Deus, o Senhor possa providenciar isso. A tua igreja está orando pela tua direção e pela tua, que o Senhor possa nos mostrar o caminho, esperando a hora que o Senhor abre as portas, ó Deus. Não queremos ser precipitados, não queremos, ó Deus, passar na frente, mas queremos seguir aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Senhor, que o dia de amanhã possa ser abençoado pelo Senhor. A noite de descanso possa ser abençoada pelo Senhor. Nós não oramos só por esta reunião. Oramos por cada reunião que está acontecendo neste momento, por cada culto que terá nestes finais de semana, por cada trabalho, ó Pai, que os seus filhos terão. Senhor, ajuda-nos nesta hora. Eu peço nesta hora, Senhor, por cada criança, por cada esposa e por cada marido, por cada filho, ó Deus. Por cada pastor dessa mensagem, ou por cada pastor que prega o Evangelho, ó Deus. Talvez não nem teve a oportunidade de conhecer esta mensagem, mas prega o Evangelho no coração. Que o Senhor possa alcançar os seus filhos em cada reunião, em nome de Jesus Cristo. Que não possa ser a nossa força, mas que possa ser a sua, ó Deus. Que nós não possamos ser, ó Pai, aquelas ovelhas desgarradas. Que nós não possamos agir mais como o Senhor pode, mas que possamos reconhecer as nossas falhas. Senhor, ensina-nos a ser mais humildes. Ensina a ser mais simples. Senhor, ensina-nos a amar mais. Tira a arrogância de nós. Senhor, dá-nos graça para perdoar aqueles que intentaram mal contra nós. Que nós, se também aquilo que nós fizemos, se prejudicamos alguém, até sem saber, que essas pessoas possam nos perdoar. Que no meio da tua igreja possa operar o amor divino, a tal forma que a tua presença possa se manifestar através desse amor. E quando isso se manifesta, que nós somos ensinados pelas Escrituras, ensinados pelo seu profeta, que não há diabo, que não há enfermidade que possa parar diante da tua igreja quando ela entra no amor divino. Que isso possa envolver-nos, ó Deus. Talvez não somos capacitados para falar, talvez não somos capacitados para dirigir algum trabalho, mas o Senhor é a nossa força. Estamos confiados no Senhor. Levantemos as nossas mãos nesta hora, Deus, e te louvamos e te agradecemos. Não queremos só pedir, mas queremos também agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, até mesmo as provas, até mesmo as dificuldades, até mesmo algo que tenha caído em nós, contra nós. Nós agradecemos, porque sabemos que tudo é permissão
adoração de Ti. E nós temos que amar aquilo que o Senhor permitiu para nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma conta de nossas vidas. Toma-nos pelas Suas mãos. É o que nós pedimos. Amém. Amém. Graças Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos por pé. Desde já, nós estamos colocando um encontro que haverá dia 11, 12 e 13. Ali no Rio Grande do Sul, cidade de Santa Rita, pastor Valdir. Orar por ele, pela igreja, esforço. Ele está trabalhando, está pregando, está arrumando a igreja de cadeira de roda. Talvez ele fez a cirurgia na perna. Deus possa nos abençoar. Mais uma vez, irmão, nos desculpe a correria, no falar, né? Nós chegamos. Às vezes as coisas não saem como a gente quer. Mas Deus sabe, Deus viu isto antes. Mãe Miriam nos despede em oração. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradecemos por estes momentos aqui juntos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta pequena congregação, pelo pastor Tiago, a família, todos que aqui se encontram, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu ainda nesta dimensão. E se houver um amanhã, Senhor, que nós possamos estar reunidos novamente para adorar ao Senhor, para louvar o Teu santo nome, Deus. E que o Senhor tome a glória para Ti mesmo. Obrigado. Aceite a nossa gratidão, aceite o nosso culto, Senhor. Toma para Ti a glória, Senhor. Perdoe nossas faltas e tenha misericórdia de cada um de nós. Pois todos nós precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Nos dê força para continuarmos na caminhada, Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Cure o doente, liberte o oprimido, Senhor, dê força ao fraco e levante o caído. Traga de volta os que estão desviados e abençoa, Senhor, o evangelismo da Tua palavra. Aleluia. A porta que nós cremos, se o Senhor assim permitir, Pai, o Senhor quiser, abençoa o lugar para nós congregarmos, Senhor, segundo a Tua vontade. Para a Tua glória, e nos leve em paz aos nossos lares. Com gratidão no nosso coração nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e oramos por cada eleito do Senhor em toda a face da terra. Que o Senhor sustente a alma de cada um que tem tomado a Tua palavra em cada vida, Senhor, como o único e principal objetivo: viver para o Senhor toda a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, nós oramos e nós te agradecemos.
Amém. Amém. Graças a Deus. Abençoe a outra sexta-feira. Deus seja bem. Trouxe da mensagem.